Hoje eu quero contar pra vocês uma experiência que eu tive nessa semana que eu estou gravando esse vídeo e que não foi nada legal, nada agradável. Eu pequei, entristeci o coração de Deus e quero compartilhar isso com vocês para que vocês não cometam o mesmo erro e para que vocês entendam o que acontece quando a gente peca. Eu e o Bruno, a gente tem um combinado de uma vez eu escolho o filme, outra vez ele escolhe o filme. Então sempre quando a gente vai assistir um filme, a gente faz isso. Cada dia, cada vez um escolhe. E dessa vez quem escolheu foi o Bruno. E desde o começo do casamento, a gente tinha um pouquinho de dificuldade, porque o Bruno ele gosta de filmes que homens gostam e eu gosto de filmes que mulheres gostam, ou seja, o Bruno gosta de uns filmes assim que pra ele não é tão violento, mas pra mim como mulher é violento, são violentos, sabe? Que tem um pouquinho de sangue, que tem guerra, que tem algumas coisas assim que eu não gosto. Eu gosto de filmes de comédia romântica que assim não tem sentido nenhum, que já é muito previsível e que coisa de mulher, né? Geralmente. Mas aos poucos a gente foi, né, se equilibrando, cedendo um pouco aqui e ali, escolhendo melhor os filmes. Eu aprendi a escolher melhor os filmes com ele, mas às vezes acontece da gente errar, né, gente? E aconteceu uma situação meio complicada, né, na escolha desse filme. O Bruno escolheu um filme que eu não vou citar o nome para não incentivar vocês a assistir esse filme, mas é um filme que no próprio nome já diz que não é coisa boa, muito menos que agrada a Deus. Quando ele me mostrou o filme, aí ele falou assim, não, mas eu vi os comentários aqui, não é de terror, é comédia, é engraçado, o pessoal tá falando que é bem divertido e tal. Eu falei assim, com esse título, é divertido, não é terror? Eu só vou dar falar uma coisinha pra vocês entenderem. Tinha sangue no nome do filme. Um filme com nome de sangue, sangrento, não é de se esperar coisa boa, né? Mas tá, ele me convenceu. Dei um voto de confiança pra ele e falei, tá bom, você tá dizendo que não é tipo uma comédia mais ou menos, dramática, vamos ver então. E aí começamos a assistir e o começo foi tudo tranquilo, até que chegou num ponto onde eu percebi que não ia vir coisa boa. Continuei assistindo porque eu pensei, não, calma, vamos assistir, depois eu tiro minhas conclusões. Mas assim, quando chegou num determinado ponto eu falei, é diabólico esse filme, é diabólico. É sim, e tem aquelas mensagens subliminares. Mas eu continuei assistindo e não deu outra. Chegou, tipo assim, no final do filme, isso se comprovou totalmente. Aquilo que eu pensava se comprovou totalmente. Até que chegou num ponto que eles foram fazer um ritual. E quando falou de ritual, eu já imaginei o que seria. Ritual com tipo assim, com pessoas, entendeu? Oferecendo uma pessoa para determinada coisa, que no filme era uma coisa, não era diabo, mas era uma coisa que, óbvio, que a gente sabe que representa o diabo. Começaram a falar em latim. Quando começou a falar em latim, eu já fiquei irritada. Eu olhei feio já pro Bruno, porque eu não gosto desses filmes que falam em outras línguas que a gente não sabe o que tá falando, assim, tipo, principalmente latim. Você não sabe o que tá falando ali, você vê que tá invocando alguma coisa, só que você não sabe o que tá falando, então você vai ficar ouvindo aquilo. E aí... beleza. Continuamos assistindo. Aí, gente, eu já tava assim, né, de cara feia, me sentindo muito mal, mas muito, muito mal mesmo. Porque até então não era só uma implicância com o Bruno, com o filme que ele escolheu, ou um pré-julgamento. Eu tava vendo que realmente tinha coisa ruim ali, que era um filme diabólico. E eu não tô exagerando. E aí, depois de falar em latim, simplesmente começaram a dizer viva
o infeliz lá de baixo, que eu não vou falar o nome, né? Vou chamar ele de infeliz lá de baixo. O proprietário do inferno. E aí, gente, nossa, eu quase esganei o Bruno. Eu falei pra ele tirar o som daquilo. Porque, gente, não era nem mais uma coisa, tipo, subliminar, né? Era escancarado que tava idolatrando lá, louvando, cultuando a ele. E, pra mim, não é só um filme. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre filme de terror. Esse não era um filme de terror, mas era um filme ruim. E eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards, na tela final, blá blá blá. Assistam esse vídeo, porque, sério, gente, é muito importante. A gente às vezes acha que essas coisas não influenciam em nada, mas influenciam sim. O que eu quero dizer, antes de terminar essa história, é que é só a gente parar pra pensar. A gente às vezes faz uma coisa achando que não tem nada a ver, que é inofensiva. E na verdade é a gente que não tá pensando, não tá colocando a palavra de Deus em prática. Porque vocês acham que um satanista, por exemplo, ele escolheria um filme cristão pra assistir? Eu acho difícil. Um filme onde as pessoas estão cultuando a Deus. Vocês acham que ele colocaria louvores na casa dele para ouvir? Ele não deixaria esse tipo de coisa entrar na casa dele, porque é o inimigo dele. E a mesma coisa, a gente também não tem que deixar entrar esse tipo de coisa na nossa casa. Num dia a gente está assistindo culto da igreja evangélica. E no outro dia a gente está assistindo um filme que está cultuando o proprietário do inferno. Não, gente, não dá, sério, não dá. É questão da gente ter discernimento. E depois disso, eu fiquei me sentindo muito mal, mas muito mal mesmo. Eu perdi vontade, tipo, de conversar com ele, de qualquer coisa, perdi o ânimo, eu me senti muito mal mesmo. Sabe quando você faz uma coisa errada, você fica se sentindo mal, que nem Adão e Eva, quando pecaram e se esconderam de Deus? E eu acredito, pelo que eu percebi, o Bruno também ficou se sentindo mal, porque ele viu que fez besteira, né? Escolheu um filme péssimo e que realmente não agrada nem um pouco a Deus, não é coisa de... Eu pelo menos penso assim, não é coisa de cristão assistir. E a gente foi dormir assim, sabe? Naquele clima meio tipo... Perdemos a nossa noite totalmente, porque a gente poderia ter assistido um filme super legal, engraçado, que a gente ficasse com uma energia boa, né, se sentindo bem, e a gente ficou se sentindo mal por uma coisa que a gente assistiu e que não deveria. E o que eu quero dizer pra vocês com isso não é sobre filme, somente sobre isso, sobre o que a gente assiste, mas é sobre a aparência do pecado. A gente tem muito a aprender com Adão e Eva. A hora que vocês tiverem oportunidade, meditem nessa passagem. A aparência do pecado, ela é inofensiva, assim como esse filme, por exemplo, parecia ser só um filme, só entretenimento. E é isso que o infeliz lá de baixo coloca na nossa mente. É só um filme, é só entretenimento, não vai te fazer mal. Só que faz, porque a gente se sente mal quando a gente faz aquilo. E se você tiver dúvida se aquilo que você está fazendo, aquilo que você fez ou aquilo que você pensa em fazer é pecado ou não é só você parar um pouquinho para refletir. Eu quero ler aqui uma passagem que ela é ótima, duas, né? Que nos ajuda totalmente a reconhecer a aparência do pecado. Tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, aqui tá falando de pensamento, mas assim, também tem a ver com as nossas escolhas. No caso de vocês, o que vocês estiverem fazendo ou querem fazer é algo verdadeiro? É algo nobre? No meu caso, esse filme não tinha nada de verdadeiro. Era uma história horrível, que ainda no final coloca a família, né, os sogros, como algo ruim na nossa vida.
não tem nada de nobre, nada de correto, nada de puro, muito menos amável e nada de louvor. Então, assim, já fica aí um alerta. Através de Filipenses 4:8 eu já posso dizer que não era uma boa escolha esse filme. E 1 Coríntios 10:31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que isso que eu fiz ou que você quer fazer está glorificando a Deus? Vai glorificar a Deus? No meu caso, é óbvio que não, tá escancarado que não glorifica a Deus, pelo contrário, glorifica Ele lá de baixo. Então é o tipo de coisa que a gente tem que passar longe. Usem sempre esses 2 versículos que são versículos-chave para você entender o que é pecado na sua vida e o que não é, o que vai agradar a Deus e o que vai desagradar. É simples, gente, é só uma questão de a gente pensar, raciocinar. O problema do pecado é que a gente se deixa levar por ele. Assim como Eva se deixou levar por aquilo que aparentava ser algo bom, a gente se deixa levar pelo que os nossos olhos estão vendo. Mas a gente tem que ter certeza, a gente tem que saber o que é bom, perfeito e agradável, porque a vontade de Deus é assim. E outra coisa, só uma observação a respeito dessa questão da televisão. Cuidado quando você deixar a sua televisão ligada e sair de perto, principalmente quem tem criança em casa. Nesse mesmo dia, logo após o filme, eu fui pra cozinha, o Bruno foi pro quarto, só que ele estava assistindo Simpsons e ele deixou ligado a televisão ligada no Simpsons e foi lá pro quarto, não lembro o que ele foi fazer. E eu fui lavar a louça. Acabou os Simpsons, daqui a pouco eu vim pra sala, tava passando filmes de terror e coisas horríveis, mais coisas horríveis. Eu fiquei louca, porque eu já tava com sangue aqui. Eu vi aquilo, eu fiquei doida. Aí estabeleci uma regra. Aqui em casa a gente não vai sair e deixar a televisão ligada, a não ser que a gente deixe sempre num canal seguro, ou seja, canal seguro aqui pra gente é a Novo Tempo, que é um canal cristão. Então, a gente sabe que lá sempre vai estar passando alguma coisa de Deus, não tem problema a gente sair de perto. Mas agora, voltando para essa questão do pecado, essa experiência que eu tive, ela ilustra um pouco o que acontece com o pecado quando a gente peca. Primeiro, nós somos atraídos pelo que nós vemos. É só lembrar de Eva. Leiam lá, meditem nessa passagem que vocês vão ver claramente isso que eu tô falando. Segundo lugar, o pecado, ele vem de uma forma sutil, não de uma forma escancarada. Ele tem uma aparência boa, uma aparência agradável. Ele jamais vai ter aparência de pecado. É diferente da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Leiam Romanos 12:2. A vontade de Deus, ela é comprovadamente. A vontade de Deus, nós comprovamos que ela é boa, perfeita e agradável. O pecado tem uma aparência agradável. Comparem esse versículo de Eva com Romanos 12:2 e vejam claramente a diferença. Eu até postei no meu Instagram sobre isso, falando sobre como você faz para descobrir se algo é da vontade de Deus ou é da sua carne. E aí eu comparei esses 2 versículos. Inclusive no meu livro eu falo mais especificamente sobre essas 2 passagens. E em terceiro lugar, aquilo que é mal, ele não apenas leva a gente, mas faz com que a gente leve os outros também a pecar. E depois disso que a gente se sinta mal. Assim como Adão e Eva se sentiram mal e se esconderam de Deus, a gente se sente mal, a gente sabe que a gente fez alguma coisa errada. E isso é o Espírito Santo que habita em você dizendo, fez caca, você fez caca. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem extremamente importante para vocês que vai definir as suas escolhas e o seu futuro. Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são.
Então, quando a gente faz algo bom, quando a gente não deixa os nossos olhos serem levados por coisas ruins que desagradam a Deus, a gente sente aquele bem-estar, a gente fica bem com a gente, com Deus, a gente se sente bem na presença de Deus, mas quando os nossos olhos estão diante de coisas ruins e sendo levados por coisas ruins, a gente se sente mal, o nosso corpo adoece, a gente parece que, sabe... É como se a gente ficasse encurvado. Espiritualmente é assim que a gente fica, encurvado. A gente se curva diante do pecado, porque a gente está fazendo uma escolha ruim, algo que desagrada a Deus. E Deus não quer isso, Ele quer que a gente esteja assim, ó, com a postura reta, com os olhos lá para cima. E para você olhar para cima, você tem que estar com a postura reta, cabeça erguida, para manter sempre os seus olhos firmes em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, derrame muito discernimento espiritual, sabedoria divina sobre a vida de vocês, para que vocês possam fazer sempre a escolha certa e ficar longe do pecado.